Imagine a vastidão do espaço e pense na forma com que tudo funciona. Vidas, planetas, estrelas, galáxias, o cosmos. Estamos só nesse universo tão imenso? Existe algo que mantém o equilíbrio? Talvez uma energia? Talvez algo que a mente humana não consiga descrever? Talvez Deus? E se no cosmos existe algo com sabedoria e poder inexplicável, fazendo a nossa existência ser simplesmente irrelevante? O desconhecido para nós, seres humanos, é algo que sempre deixa curiosidade, com desejo de descoberta, mas no fundo, sempre nos causou medo. Nesse vídeo eu vou falar sobre o horror cósmico, como ele é assustador e está mais presente na sua vida do que você imagina. O início do horror cósmico se dá a partir do momento em que o escritor H.P. Lovecraft cria em seus contos um clima único de loucura e terror. Considerado mestre do gênero, ele mergulha nas profundezas do desconhecido, em algo muito mais vasto e incompreensível. Em 1919, o escritor publica Dagon, o seu primeiro conto no estilo. Na história, temos um sobrevivente de um naufrágio que se encontra em um local desconhecido. Ao explorar, acaba encontrando uma cidade submersa, onde cultistas adoram um ídolo conhecido pelo nome de Dagon. Nesse conto, temos a presença de alguns dos elementos que formam a base do horror cósmico. São eles a existência de entidades cósmicas antigas e incompreensíveis, a insignificância da humanidade diante do cosmos e a sensação de terror e maravilha provocada pela descoberta do desconhecido. Em suas seguintes obras, Lovecraft reforçou as bases do estilo, trabalhando com a sanidade humana e sua fragilidade, com inspirações em traumas, sonhos, filosofia, ciência, literatura e cosmologia. O Sr. H.P. produziu em sequência contos arrepiantes e desoladores, sendo os principais títulos O Chamado de Cthulhu, A Cor que Caiu do Espaço, Nas Montanhas da Loucura, A Sombra sobre Innsmouth e vários outros nomes que merecem a sua atenção. Tanto em suas histórias quanto em trabalhos de outros autores que expandiram seu universo, temos a frequente menção dos Outer Gods, os Great Old Ones e os Ancient Ones. Mas o que são eles? No universo de H.P. Lovecraft, os principais causadores do terror são as entidades cósmicas, seres em sua maioria indescritíveis e incompreensíveis para o ser humano. Os Outer Gods, ou deuses exteriores, são as entidades cósmicas e supremas do panteão fictício criado por H.P. Lovecraft. São seres extremamente poderosos e habitam os confins mais distantes do cosmos, existindo em uma dimensão além da compreensão humana. Suas formas e motivações são frequentemente descritas como além da capacidade de entendimento humano, apesar de que, ainda assim, tentamos representá-los de alguma forma. Entre os Outer Gods mais conhecidos estão Azathoth, Nyarlathotep, Yog-Sothoth e Shub-Niggura. Cada um desses seres tem suas próprias características e domínios, mas todos compartilham uma sensação de imensidão e poder além da concepção humana. Eles são frequentemente retratados como indiferentes aos seres humanos, com seus interesses e objetivos estando além do nosso entendimento. Muitas vezes são vistos como destrutivos ou, pelo menos, capazes de causar danos enormes à nossa raça e à própria realidade.
Existem ocultistas que, em troca de poder ou conhecimento proibido, os veneram sem temor. No entanto, essas interações quase sempre terminam em desastre para os humanos envolvidos, pois os Outer Gods estão além de qualquer controle. Os Great Old Ones, também conhecidos como os Grandes Antigos, são entidades antigas e imensamente poderosas que habitam o universo e muitas vezes são associadas a uma sensação de antigo e primordial. Eles são menos abstratos que os Outer Gods e têm uma conexão mais direta com o cosmos material. Alguns Great Old Ones famosos incluem Dagon, Hastur e o mais famoso de todos, Cthulhu. Além de sua vastidão física e poder incomensurável, os Grandes Antigos são conhecidos por sua influência sobre as leis da realidade. Suas presenças podem distorcer o tempo, a gravidade e a própria percepção da realidade. São conhecidos por brincar com a sanidade humana, levando à loucura extrema. Conhecidos como os Antigos, em algumas histórias pode ser uma designação genérica para entidades antigas e poderosas, semelhante aos Great Old Ones. Em outros contextos, pode se referir a entidades específicas ou a uma categoria intermediária entre os Great Old Ones e os Outer Gods. Mas como todo esse contexto do início do horror cósmico se encaixa em nossa vida, se encaixa na nossa cultura? Na cultura pop, temos vários exemplos do uso do horror cósmico, sendo eles em filmes, séries, jogos, literatura e música. Em seu ensaio O Horror Sobrenatural na Literatura, H.P. Lovecraft tenta explicar melhor o que ele considera uma verdadeira história de ficção weird, que é um gênero no qual o horror cósmico se encaixa. O escritor diz: o verdadeiro weird tale tem algo mais do que apenas homicídios, ossos ensanguentados ou uma lista de regras estabelecidas. Há uma certa atmosfera ofegante e um temor inexplicável de que forças siderais e desconhecidas possam estar presentes. O que ele diz é perceptível em várias obras da nossa cultura, como por exemplo, o filme Alien, o Oitavo Passageiro, de 1979. O filme segue a tripulação da nave Nostromo, que responde a um sinal de socorro em um planeta desolado. Eles encontram uma nave alienígena e trazem a bordo um organismo que se desenvolve rapidamente em uma criatura mortal, o Xenomorfo. O filme se concentra na luta desesperada da tripulação para sobreviver enquanto enfrenta essa ameaça desconhecida em um ambiente claustrofóbico. Nesse filme temos vários elementos do horror cósmico, mas o principal deles é o medo do desconhecido. E seguindo a mesma forma do uso do desconhecido, temos o filme A Coisa, ou O Enigma de Outro Mundo. Lançado em 1982 e dirigido por John Carpenter, ele se passa em uma estação de pesquisa na Antártica, onde uma equipe descobre uma criatura alienígena capaz de transformar e se assimilar em outras formas de vida. A tensão aumenta enquanto a equipe luta pela sobrevivência contra a ameaça desconhecida. O filme é conhecido por sua atmosfera densa e seus efeitos especiais impressionantes. O Enigma de Outro Mundo segue até hoje sendo considerado uma das melhores obras que utilizam o horror cósmico. Também temos outros exemplos de séries e filmes, como It, com suas versões de 1990 e 2017,
onde temos uma entidade espacial desconhecida que, disfarçada de Pennywise, um palhaço, usa o medo das pessoas para provocar o horror e devorá-las. Stranger Things, com o mistério do mundo invertido e seres desconhecidos inspirados no universo de H.P. Lovecraft. Lovecraft Country, com o uso de horrores e seres do universo de Lovecraft, tocam em questões sociais como o racismo e a distorção da realidade. À beira da loucura, segue um investigador de seguros que é enviado para encontrar um autor desaparecido em uma cidade isolada. Lá, os escritos do autor desencadeiam uma série de eventos sobrenaturais em que a própria realidade está se desintegrando ao seu redor. A Aniquilação, uma bióloga que se junta a uma expedição secreta, conhecida como Expedição X, para explorar uma misteriosa zona chamada O Brilho. Dentro dessa área, a vida sofre mutações e a realidade parece distorcida. Esse sendo, na minha opinião, um dos melhores filmes do estilo da nova geração. Em nossa cultura, temos também inúmeros jogos que utilizam do horror cósmico para criar a atmosfera perfeita para dar medo em seus jogadores. Um dos exemplos mais famosos é a franquia Dead Space. Dead Space é um jogo de survival horror, em que o jogador assume o papel de Isaac Clarke, um engenheiro enviado para investigar a nave espacial USG Ishimura, que perdeu contato com a tripulação. Isaac descobre que a nave está infestada por monstros conhecidos como Necromorphs, criados por um artefato alienígena chamado Marker. Ele deve lutar pela sobrevivência enquanto descobre os segredos sombrios por trás do desastre da Ishimura. Outro jogo famoso é Amnesia: The Dark Descent. É um jogo de terror em primeira pessoa onde você assume o papel de Daniel, um homem que acorda em um castelo sem memória de como chegou lá. Enquanto explora o castelo, Daniel deve resolver quebra-cabeças, evitar criaturas horripilantes e enfrentar sua própria insanidade para descobrir seu passado e escapar do terror. E inspirado nas obras de H.P. Lovecraft, temos o jogo The Sinking City, onde temos uma investigação de mundo aberto. Os jogadores assumem o papel de um investigador particular em uma cidade inundada, onde enfrentam mistérios sobrenaturais e horrores cósmicos enquanto desvendam os segredos ocultos da cidade. Com esses exemplos de séries, filmes e jogos, tentei deixar o mais claro possível de como o horror cósmico está presente na nossa cultura e na nossa vida sem percebermos. Esse tipo de horror se insere em nossas vidas por sua capacidade única de explorar nossa curiosidade pelo desconhecido. Ele reflete nossos questionamentos existenciais, provocando reflexões sobre a natureza da realidade, nossa mortalidade e nossa posição no universo. Além disso, o horror cósmico oferece uma forma de entretenimento que nos permite experimentar emoções intensas de forma segura, ao mergulhar em mundos ficcionais repletos de mistério e terror. Em nossas vidas, podemos dizer que sua forma mais básica seja o simples ato de olhar para o céu à noite, ter a curiosidade sobre o que está além do que enxerga e sentir medo do que poderia descobrir. Bom, esse é o fim do vídeo. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal. O seu apoio vale muito. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.